Bora acompanhar o G4 agora com o Rodrigo Vessone trazendo as últimas informações do Corinthians depois da vitória contra o Cruzeiro. Bora ver a cara dos antes aí que falaram que a gente ia perder ontem, né? Colocaram praticamente o time do Cruzeiro inteiro como favorito. E tá aí, Coringão vencendo. Não ganhamos nada ainda, porém, vamos comemorar um dia de vitória aí, já que os caras estavam numa soberba do caramba. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E Rodrigo... Mão na bola, Vessone. Olha lá, agora tá sorrindo, né? Sorrindo hoje, né, Vessa? Nossa, parecia um voodoo ontem. Olha lá. Rodrigo, mão na bola, Vessone. Gol do Mão de Paz. Tem a mão de Deus e a mão de paz. Vem, neném. O Aiso. Aê, garoto. Tá outra cara. Não é? Tá Nossa, outro ontem parecia um semblante. espectro. Ontem, outro semblante. Olha lá, os Bem, dentinhos. grande vitória do Corinthians. garoto. Agora falando sério, uma vitória corintiana, né? A vitória daquelas, né? Vessa, já está reconectado com a gente. Porque a gente estava aqui falando não é favorito, não sei o quê, o outro é melhor, vamos lá o que dá pra fazer, sair com empate tá bom. E hoje a gente tá falando, o Corinthians ganhou, podia ter ganhado demais e tá com a parada quase liquidada. Vamos lá. Primeiro, dizer que o Massa estava correto e eu estava errado, né? Porque eu não acreditava que o Corinthians viraria a chave do que vinha fazendo no Campeonato Brasileiro. E o Massa ontem cravou que a chave ia ser virada e que tudo ia ser diferente. Então, eu estava errado e ele estava completamente certo nessa. Segundo, porque foi uma noite que as coisas aconteceram da maneira que elas têm que acontecer. Tem um companheiro nosso, um amigo nosso, que tem uma frase que é: o futebol é mais simples do que parece. E quando você, né, Arnaldo, quando você faz as coisas de maneira simples, a chance de dar certo no futebol realmente ela é grande. E que o Dorival, e eu vim aí há 10, 15, 20 dias falando: Dorival, faz o simples. Você tem o 0-3 agora como exemplo do que não fazer. Não precisa de linha de 3. Os lados do Cruzeiro deitaram enrolado entre os alas e os zagueiros que estavam perdidos, não sabiam como se comportar. Você armar um meio de campo com só 3 homens, sendo Garro e Bidon, você simplesmente não vai marcar ninguém, não vai marcar nem Consulta. Então, o 0-3 estava nítido. Até hoje eu não entendo por que ele entrou daquele jeito contra o Cruzeiro. E ontem não. Ontem ele fez aquilo que a gente tinha o tempo inteiro falado aqui. Faz o simples, linha de 4, 3 volantes, um meia e 2 na frente. E a linha de 4 com André Ramalho e Gustavo, nada de João Pedro Choca. Eu amo os meninos do Corinthians, Guinegão, André, Choca, Dieguinho, claramente meninos Kaique, os meninos são bons, são talentosos, mas para essa hora, jogo grande é para jogador grande. É para jogador de seleção peruana, venezuelana, holandesa, brasileira. E o Corinthians tem alguns deles. E você tem que usar esses caras nesse jogo, nesse tipo de jogo. É quando o jogador do Cruzeiro fala: do outro lado tem o Martínez, tem o Carrilho, tem o Memphis, tem o Hugo, tem o Gustavo, tem o Yuri, tem o André. Então nessa hora, jogo grande é para jogador grande. E o que o Dorival fez? Fez o simples. Fez a linha de 4, a mesma que eliminou o Palmeiras com 2 jogos, ganhando os 2 jogos e tirando umas 70 bolas. O que o André e o Gustavo jogaram contra o Palmeiras foi uma enormidade. Então não me espanta eles terem jogado bem ontem. O Mateuzinho e o Bidu, ontem, acostumados à linha de 4, também não me espanta eles terem ido bem. 3 volantes, eu acho até que ele teria repetido os 3 volantes, Garro e os 2. Ele só não repetiu porque o Garro não tinha condição e porque o Ranieri não tinha condição, senão ele teria repetido de novo. Ele teria feito o mesmo time que eliminou o Palmeiras, porque ele tem uma ótima base de comparação. É um dos melhores times do Brasil e o time se comportou bem. Por que não fazer contra o Cruzeiro? E ele só não fez, a minha impressão é que ele não fez porque o Ranieri não tinha condição e porque o Garro também não podia começar, senão ele teria feito o mesmo time. Então, o time se comporta muito bem, todos os jogadores se comportam muito bem, e é uma noite que você, com postura, com dedicação, com foco, com o Memphis marcando o escanteio, era ele o homem da bola para o escanteio, naquela jogadinha que o Cruzeiro fazia o tempo inteiro de 2, ele saía lá da frente
para ajudar lá atrás. Então todo mundo deixando tudo em campo, com muita postura, coisa que no Campeonato Brasileiro claramente não era a mesma postura, a mesma vontade de ajudar e de marcar. E você viveu uma noite copeira. Por que eu acho que o Corinthians... A noite copeira não é só do time. Quando a gente, na década de 90, 2000, 2010, os jornais, muitas vezes brasileiros, os jornais nem existem mais quase hoje, né? É só eletrônico e tudo mais. Mas os jornais traziam noite copeira. Era quando um time estrangeiro, argentino, uruguaio, paraguaio, vinha ao Brasil e a sua torcida e os seus jogadores deixavam tudo em campo. E o Corinthians viveu essa noite copeira. Não dá para desassociar muito o que aconteceu no campo com o que aconteceu na arquibancada. Eu estou em Belo Horizonte e foi uma noite copeira. A torcida do Corinthians simplesmente fez do Mineirão a sua casa. Os 3.200 corintianos que foram ao Mineirão fizeram prevalecer o tempo inteiro, os 90 minutos. Além da torcida, hoje pela manhã, enfim, e ontem à noite já vários perfis cruzeirenses dizendo que foi uma das piores noites da sua própria torcida, que não sabiam o que fazer, que não cantaram nada, que não ajudaram o time, enfim, está tendo meia-culpa aí de maneira geral na torcida do Cruzeiro, mas eu acho que a do Corinthians também se impôs, e aquilo ia batendo nos jogadores, e acho que os jogadores também entenderam, virou uma coisa de troca de energia, né? Vinha a arquibancada e os jogadores se dedicando e a arquibancada se dedicando, e era um negócio, e eu não sei se pela TV dá para prestar atenção nesse tipo de coisa, nos piores momentos do Corinthians é quando a torcida ainda cantava mais alto. Escanteio pro Cruzeiro, a torcida subia. Falta lateral pro Cruzeiro, a torcida subia. Então, assim, na hora ruim, o torcedor parecia entender, ó, tem volume aqui do Cruzeiro. Não era nem pressão, porque pressão é quando o goleiro defende, como o Arnaldo disse, o Hugo quase não fez muitas defesas, assim, tão fundamentais, tal. Não foi um bombardeio. Mas quando tinha volume do Cruzeiro, a torcida crescia. Então, eu queria destacar isso também, porque não foi uma noite na qual o Corinthians foi lá e foi amassado pelo Cruzeiro, pela sua torcida. Pelo contrário, nem a torcida do Corinthians deixou ser amassada, muito menos o time. Então, acho que uma vitória muito justa, uma vitória de 1-0 que para mim não garante nada. O Cruzeiro é um ótimo time. A hora que o Matheus Pereira pega na bola, do estádio, você mapeia, né? A bola chegava no pé dele e aqui a gente de cima, você vai mapear. Tem um cara aberto na direita, um na esquerda e o lateral passando. Ele vai escolher um desses três. Não. Ele escolhia um cara num passe entre linhas e achava alguém que nem a gente que estava no estádio conseguia enxergar. Então ele tem muita visão de jogo. O time do Cruzeiro é muito bom, claramente é muito bom, é bem treinado, mas ontem pegou com uma ótima escalação, entrou bem. Claramente só quem entrou também entrou muito bem. Se joga mata-mata assim. E aí você, com a escalação boa, as trocas boas e corretas, quem entra bem, é muito difícil você conseguir passar por cima de um momento como esse, quando o seu adversário está agindo dessa maneira. Então, acho que, acima de tudo, uma vitória muito justa do Corinthians, leva uma vantagem para casa, sim, ninguém é hipócrita para dizer isso, mas é só uma vantagem, para mim não tem nada fechado, nada decidido nessa eliminatória. E aí, Massa, dá pra dizer, resumindo, que foi, sei lá, um time jogando mata-mata, outro achando que tava lá nos pontos corridos, veja bem? Não, cara, é assim, ó, o Cruzeiro é um time formado para ser coadjuvante. Só para ser justo, para quem tá na nossa audiência, essa câmera de trás não é da transmissão nem do VAR, é de um influencer que pega essa câmera. Essa câmera não é da transmissão, essa que deixa um pouco mais claro que a bola bate no braço dele. Mas se pouco que aconteceu. Só uma coisa, Massa, é um pouco o que aconteceu no gol do Lucas, na mesma Copa do Brasil, na mesma semifinal, quando o estagiário o mídia social da TV São Paulo fez uma imagem e aí divulgou, achando que estava divulgando só o gol do Lucas, mas no final a imagem dele, que ninguém tinha, o VAR não tinha, ninguém tinha aquela imagem que a TV São Paulo tinha, e aí ficou claro que o Lucas tocou com a mão. Então, é muito difícil. Ontem à noite não teve discussão, ontem à noite não teve nada na transmissão, ontem à noite nem eu, nem você, nem ninguém percebeu, e o árbitro e o VAR, eu acho que a gente não pode criticar, se ninguém nem falou ontem,
só tá falando hoje porque Bom, mas- o influencer colocou na madrugada. Aí cresceu o cabelo na minha cabeça, pô. Perfeito, mas o se VAR você tá lá pra isso, meu irmão. Parou, cara. Você até hoje disse que Sabe? gol do Lucas Não dá, foi com a cara, mão. não dá. Aí não nós dá. estamos dizendo que o gol Aí, ó, também foi com a mão. justificar, Então, eu só tô justificar dizendo o que lance. ontem não tinha essa imagem. É só isso que eu tô dizendo. E que hoje surgiu. A imagem da TV São Paulo aparece na tarde do dia seguinte, não era nem na manhã. Essa ainda apareceu de manhã. Não tinha muita discussão ali, não tinha muita confirmação do Lucas. E aí se descobriu depois à tarde. Eu só tô dizendo isso. Então, eu tô falando do Cruzeiro, da postura do Cruzeiro. Nessa hora, para o jogo e faz o VAR achar a mão do cara. Agora, ô Vessa, ontem a gente estava conversando, né, que o time, que a torcida parecia divorciada do time, mas não estava divorciada da camisa. A atuação de ontem, ela é uma daquelas que a torcida fala, isso é o Corinthians que eu mais adoro. É o Corinthians da luta do 1-0, do adversário não vai ganhar e a gente não vai perder aqui. Isso é daquelas atuações que reconecta. Isso você tem toda a razão. Claramente o sentimento ontem da arquibancada era esse. Líderes das organizadas gravando vídeos na volta, no ônibus, muito nessa linha também, de que se sentiram bastante representados e tudo mais. Então acho que você pegou um ponto interessante, porque isso aconteceu e até domingo claramente vai acontecer. Aliás, o Leonardo Jardim reclamou que a torcida do Cruzeiro não foi no CT na véspera e antivéspera para apoiar os jogadores. Disse, eu não entendi por que eles não foram lá, deveriam ter ido. O que esses jogadores fizeram no Campeonato Brasileiro merecia que eles tivessem ido lá. A torcida não gostou muito que ele deu essa cornetada de não ter ido no CT, talvez vão agora lá até o embarque no sábado e tal. Mas sim, eu acho que dá uma reconectada. Tem agora um probleminha que acaba de surgir, não se está claro o motivo ainda, o que alguém da Gaviões fez, ou a federação, e não foi nem no jogo de ontem, pelo visto tem alguma coisa agora das últimas semanas, últimos dias, aí a federação soltou lá um comunicado, uma portaria proibindo a Gaviões, só a Gaviões, acho que não as outras torcidas, de ir frequentar estádio de novo, com bateria e tudo mais, até o final de 26. Repito, não está claro, nem a torcida está sabendo mais ou menos qual é o motivo. Diz que o advogado da Gaviões está indo atrás agora para entender o porquê da punição, mas já é válida, já não vai poder estar no final de semana. Por enquanto, só a Gaviões punida, não tem nada a ver com as outras organizadas e não sabemos ainda qual é o motivo. Enfim, é um problema aí que não vai ter a bateria e tudo mais, mas de qualquer maneira a conexão é um jogo que traz de volta isso. Você tem toda a razão, porque o sentimento no pré-jogo era um pouco do que eu passei ontem aqui no nosso programa, de que um divórcio por tudo que foi feito na reta final do Brasileiro, mas isso eu acho que de alguma maneira está retomado depois de ontem, viu? O que pode estar retomado também, eu sei que no caso do Memphis tem uma parte da torcida gosta muito, parte da torcida acha que ele não decide jogo. Ontem decidiu, foi gol dele. Olho na tela com os números. A jogada foi dele, cara. Sim. Olho na tela com os números do Memphis nos mata-matas. Foram 16 jogos, sendo 14 como titular, 3 gols e 8 assistências, 104 minutos para fazer gol, 1,4 finalizações por jogo, sendo 0,8 no gol, 1,6 passes decisivos por jogo, grandes chances criadas 7, conversão de grandes chances 38%, dribles certos por jogo 1,2, duelos ganhos por jogo 2,8. E o gol foi dele. Volto com você, Vessa, e depois o pessoal complementa aqui. Foi o jogo mais decisivo dele? Ele fez o gol no Palmeiras também, né? O gol de cabeça, mas era o jogo da ida, não era o jogo da volta. Como dessa vez. Mas sim, agora, como dessa vez, né? O Arnaldo tem razão. Mas talvez o contexto por ser fora de casa, Mineirão lotado, talvez sim. Ele que também deu passe para gol em semifinal do Paulista contra o Santos. Como está aí a estatística? Gente, 11 participações diretas em gol. Sendo 14 jogos de mata-mata, que é um jogo mais fechado, o adversário quase sempre focado, não tem muita brecha, se prepara para aquele tipo de jogo. Realmente eu acho um número muito interessante. Teve momentos bons contra o Racing, por exemplo, na Sul-Americana, contra o Fortaleza lá na Sul-Americana, que ele também ajuda com assistência.
Então, realmente, nesse sentido, não tem muito o que falar, porque realmente a participação dele, os números estão aí frios nesse sentido. Ele vem ajudando muito o Corinthians nos mata-matas e agora não foi diferente no Mineirão. Como ele mesmo disse depois do pré-jogo, aliás, em português, né, o que chamou bastante atenção, ele tentando desenrolar o português. Teve torcedor brincando que ele já fala melhor que o Lugano e que o Ramon Dias também. E o Lugano que já está no Brasil há muitos anos e ele já fala melhor o português. E ele fala, agora é descansar o corpo, porque domingo tem mais. Então acho que é focar nesses 11 dias, são 11, 12 dias e 4 jogos. É descansar, recuperar, jogar. O corintiano acha que torce para que seja 4 jogos, obviamente 11 dias passando para a final. Então é isso, ele está sendo decisivo, eu sou um cara que sempre tento trazer esses números, tem muita gente que bate nele, reclama dele, enfim, muitas vezes pela postura, pelo jeitão dele, pelas roupas que ele veste, pelo estilo de vida que ele tem, pelo salário dele, obviamente tem que ser cobrado para isso mesmo, o maior salário do Corinthians disparado, então tem que ser cobrado. Eu acho que ele está tentando devolver aquilo que a gente espera dele, que é o protagonismo e a decisão. 3-0 contra o Catanduvense no Paulista, eu não quero 3 gols do Memphis. 1-0 no Mineirão, a gente espera exatamente que ele inicie a jogada, como ele iniciou, com uma puxeta que clareia tudo, né? Muita gente vai falar do gol, mas pouca gente vai perceber como ele clareia tudo na origem do lance. Ele dá uma puxeta onde está um monte de aglomeração de jogador, a bola vai para o Bidon, e do Bidon para o Carrilho, e ele corre para a área para fazer o gol. Então é isso que todo mundo espera dele, que ele faça 1-0 no Mineirão e não 3-0 da Catanduvense. Eu não estou nem falando que é o caso, mas basicamente é isso que o torcedor espera dele. Tá redimido por enquanto o Memphis? Ou, enfim... Mas redimido, eu não vejo. É verdade, eu não sou... Mas redimido de quê? Não, redimido é exagero, claro. Bom, primeiro, como jogador eu sempre fui fã. Acho que ele está muito acima do que eu esperava no futebol brasileiro. O foco dele... A gente pode comparar o foco do Memphis em 2025 ao foco do Dorival, do Corinthians, a todos os outros jogadores em partidas menos importantes, digamos assim. É a mesma situação dos outros. E o cara faz gol contra São Paulo, Palmeiras, semifinal de Copa do Brasil, pouco se contundiu, tal. Cara, no campo eu não tenho nada para falar dele. Quando ele joga bem. E teve mais presente que o Garro, por exemplo, que o Yuri muitas vezes, porque estavam lesionados. Eu acho ele um jogador muito acima da média. E não acho que... A questão, para mim, em relação a ele, ela começa a ter debate por conta, sobretudo, do vazamento do contrato. Mais do que da personalidade, da aparição dele em outras situações, em outros ambientes, né? Então, com um contrato daquele jeito, o Vessone sempre fala, mas todo mundo tem as regalias no contrato, mas como o dele ficou público, você fala, um cara que ganha o que ele ganha, mora onde ele mora, tem não sei o que lá, o cara precisa jogar todo dia no nível do Messi. Ele não tem o nível do Messi, ele tem o nível do Memphis. E acho que ele, quase todas as vezes que joga partidas importantes, ele corresponde. Então eu acho que ele... E ontem, de novo, exato, como disse o Vessone, não foi a finalização apenas. E ele já tinha batido uma bola, um petardo, passou muito perto do ângulo do Cássio. Ele já começou bem o jogo. Começou chamando a responsabilidade. E acho que ele sabia que ele estava mais inteiro do que o Yuri. O Yuri estava tentando, mas ainda com algumas limitações. E eu achei que ele foi muito bem no jogo, como normalmente ele vai bem em jogos importantes do Corinthians, na minha visão. E aí, Massa? Cara, é um jogador diferente, né? Um jogador que entende o espírito do jogo, entende, e você percebe que ele tem liderança com os companheiros em campo. Quando vai entrar um jogador, e não para entrar no lugar dele, né? Mas quando entra um jogador mais jovem, geralmente o jogador passa por ele para cumprimentá-lo, né? Dar a mão assim. Então são detalhes que você começa a perceber que é um jogador que fez a diferença. Claro, eu não faria o que o Corinthians fez, né? Mas é o estágio, modelo em que está o Corinthians agora, né? Lembrando que é o all-in, né? Total. São 3 jogos para a temporada ser um lixo, né? Ou para a temporada ser espetacular, certo?
É assim, o Corinthians vive assim. Vive em campo e fora dele. Ah, eu vou fechar um patrocínio com a Banca da Lua, que vem lá um dinheiro lunar. E aí fica aquela euforia, né? Muito dinheiro, vamos ver. Quando você vai ver, acaba parar na delegacia, polícia, não sei o quê. E aqui é a mesma coisa. Neste caso, já está na final. E vou adiantar. O Corinthians só vai ter dificuldade se passar o Fluminense e se o jogo for decidido nos pênaltis. Porque se o Fluminense tomar um gol do Corinthians, esquece. Acabou, vai ser campeão fácil. Então é isso, Fê. Ontem, quando os caras fizeram o cara a cara, colocaram praticamente, cara, quase 90% do time do Cruzeiro lá. Eu até brinquei aqui, cara, então precisa ter jogo. Dá a WW pro Cruzeiro lá, dá a vitória pros caras. Mas é futebol jogado, mano. Futebol dentro do campo. Os caras do Cruzeiro estavam muito de saltinho alto também. Deu pra perceber. Principalmente aquele Fabrício Bruno lá e o Caio Jorge, 2 malas do caramba. Caio Jorge tá no bolso do Gustavo Henrique até agora. Cadê o Caio Jorge? Fabrício Bruno machucou o zagueiro dele, cara. Esse Fabrício Bruno é muito burro, cara. No primeiro tempo, a bola tava no alto, ele foi empurrar o Yuri-Alberto. O Yuri-Alberto caiu no tornozelo do zagueiro dos caras. É um zagueiro bom, o Vilauba. Machucou o zagueiro. Então é um zagueiro que você acha pra caramba. Tá aí, 1-0 Coringão. Vencemos na casa dos caras e calamos o estádio do Mineirão. Eu só vi os 3.500 corintianos lá, não ouvia ninguém do Cruzeiro. Ficaram caladinho. Quando tá ganhando é fácil apoiar, né? Quando tá vencendo é fácil gritar. Agora, quando tá perdendo, a gente vê quem apoia, que é fiel, que apoia todo mundo aí. Então, vitória importante. O Vessone falou tudo nesse vídeo agora, mano. Gosto demais da análise do Vessone. Ele manda demais. E agora aguardar. Domingão. Os dias vão demorar pra passar, mano. Vai demorar uma eternidade pra passar pra gente poder chegar a essa final. Imagina em 21 de dezembro, a gente comemorando um título importante na Copa do Brasil. Caramba, vai ser demais, mano. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente posta vários vídeos aqui todos os dias pra fiel torcida, hein? Então até o próximo. Valeu, é nóis.